Flávio Bolsonaro é o Jair Bolsonaro, só que mais pro centrão. Não vem com esse papinho de mais moderado, não sei o quê. Flávio Bolsonaro é o mais pilantra de todos os Bolsonaros, é o mais picareta, é o que é mais envolvido. Pavanato, para, mano. Sem colocar pautas e ideias. Quem mais tem pautas e ideias no debate público hoje é Renan Santos. É a missão, é o único que tem. Ah, não, gente, é só um erro de estratégia, não tem um erro de legalidade, não, gente. Ele primeiro disse que não existia, que é mentira, que o Banco Macho não patrocinou. Aí depois, não, patrocinou, mas era dinheiro privado. Depois, não, fui lá na casa dele, mas foi para pôr um fim. Isso não é evidência, não, de legalidade. Isso é só um erro de estratégia. Não é evidente que o cara está aqui omitindo informações, não, e remendando as histórias, construindo as histórias, para ver se cola em algum otário. Pavanato e Holiday no Rio Grande do Norte, falando mal de Renan Santos, babando o ovo de Bolsonaro, né? Vamos ver aqui um videozinho aqui que me mandaram. Eles na 96, no programa do Gustavo Negreira e do Dinars. Vamos lá, vamos ver o que eles falaram por aqui. Vocês admitem a possibilidade de apoiar, por exemplo, um candidato da direita como o Renan Santos? Deus me livre, pode ser alguma. Não, tá maluco, não. É porque ele não é... O Banco já começa, não, Deus me livre, guarda, a gente como se não tivesse sido amigo há muito tempo, né? Enfim, aí o Josemar lá atrás, o idiota começa a rir. Difícil aturar essa galera. É direita para começo de conversa. Não? Só pra voltar. Aí começa dizendo que o Renan não é de direita, né? O Renan que tem livros com proposta de direita, o Renan que derrubou a Dilma Rousseff, né? Para eles, quem é de direita é o Bolsonaro, né? Que 70% da sua atuação legislativa de 28 anos foi voltando com o governo de esquerda do PT, né? Enfim, complicado. Vamos deixar esse cara falar, eu vou interromper mesmo, deixar esse cara falar mais um pedacinho. Que com relação à influência ou não numa candidatura a nível de presidente da República. Vocês, entre si, vocês acharam que foi assertiva a escolha do Jair Bolsonaro em colocar o filho como esse suposto representante da direita para essa eleição? Eu, particularmente, sempre fui muito defensor do nome do Flávio Bolsonaro, né? Principalmente porque eu acredito que ele dialoga com um público moderado, que o Bolsonaro, claro, teve lá em 2018, porque senão não teria ganhado, mas que perdeu em 2022, né? Um público que ora está com a esquerda, ora está com a direita. E eu acho que o Flávio tem uma imagem que dialoga com esse público. Ele próprio diz, né? Eu sou o Bolsonaro que tomou vacina, ou seja, ele tem os mesmos ideais que o pai, ele representa a mesma bandeira, mas ele tem uma forma de falar, uma forma de se portar diferente. Ou seja, ele não perde o voto de quem apoia o Jair, mas tem uma chance de ganhar esse eleitor mais ao centro. Por conta desse perfil, eu acredito que é, sim, uma boa escolha. Aqui, na verdade, o que Roller está dizendo é o seguinte: Flávio Bolsonaro é o Jair Bolsonaro, só que mais pro centrão. Não vem com esse papinho de mais moderado, não sei o quê. Flávio Bolsonaro é o mais pilantra de todos os Bolsonaros, é o mais picareta, é o que é mais envolvido com crimes financeiros, inclusive, com corrupção. E por esse perfil dele ser menos ideológico, você nunca vai ver Flávio Bolsonaro adotando discursos muito ideológicos, você nunca vai ver isso. E por esse perfil menos ideológico, ele claramente é um cara que está na política apenas para fazer business, para fazer negócio. Por esse perfil, ele consegue dialogar com o centrão. O que ele está dizendo com as palavras aqui é isso. Não é que ele seja mais maduro, mais sábio, mais moderado. Ele é mais centrão, meu amigo. Essa é a verdade. Flávio Bolsonaro é um Jair Bolsonaro ainda mais centrão. E você, Pavina, o que você acha? Não, primeiramente, eu já não tinha a mesma opinião, só que eu acho que quando o Flávio ele é escolhido, ele se mostra muito mais competitivo do que todos imaginavam. Para além disso, uma coisa que eu acho que é importante ficar clara é que para que eu apoie um candidato à presidência da República, não basta ele se colocar no campo da direita. É necessário que ele seja competitivo. Hoje, a única pessoa que tem condições de indicar alguém e essa pessoa ser competitiva para tentar tirar o Lula do poder é o Jair Bolsonaro. Então, por isso eu fico do lado das escolhas dele. Agora, em relação a ele colocou aqui o Renan, uma coisa que é importante... Antes dele voltar a falar do Renan, ele está transitando do assunto de Bolsonaro e Flávio para Renan. Deixa eu pausar aqui. O que ele está dizendo é o seguinte: ele é um de direita que consegue vencer o Lula. Primeiro, 2 comentários. Isso está caindo por terra nesse exato momento, desde que os autos vazaram. Quando o Flávio foi colocado como candidato
lá em dezembro de 2025. Ele estava atrás, ele começa a buscar Lula nas pesquisas, começa a igualar com Lula. Chega janeiro e fevereiro, ele passa de Lula no segundo turno, na maioria das pesquisas. Em janeiro e fevereiro, Flávio seria eleito presidente da República. E em maio estoura o áudio dele com o Vorcaro. Depois que estoura o áudio, começa a abrir a boca do jacaré. Lula começa a subir cada vez mais nas pesquisas do segundo turno e Flávio, primeiro e segundo, na verdade, e Flávio começa a cair. Então, hoje, está cada vez mais distante de Flávio ganhar de Lula. Essa é a verdade. Então, tem que acabar com essa assunto. Não, eu vou votar no Flávio, porque Flávio é um que tem chance de ganhar de Lula, é um competitivo. Isso agora, hoje, isso é uma mentira. Está cada vez mais inviável. A verdade é essa, certo? E ou a direita migra para outro candidato, ou a gente vai dar de novo um quarto mandato a Lula, porque Flávio não é mais competitivo. E esse argumento de, eu vou votar no candidato de direita que for competitivo. Então, se o candidato de direita for um maluco, assim, um louco, você vai votar só porque ele é competitivo? Sem importar a índole do cara, os princípios, o caráter, a essência, só porque ele é competitivo. Ah, é de direita, é competitivo, vou votar. Que argumentozinho ridículo, hein, Pavanato? Pelo amor de Deus, mano. Então, deixar claro, quando eu falo que eles não são de direita, não sou eu que estou falando isso, são eles mesmos. Porque há pouco tempo atrás eles se definiam como liberais. Atualmente eles dizem que não tem uma ideologia fixa. Eles inclusive tentaram inventar o nome tecnotenentismo, para dizer que essa é a ideologia deles que eles estão criando. E a ideia deles se colocarem de forma genérica, sem comprar pautas e ideias, é para que eles não possam ser cobrados. Alguém que não se define... Pavanato, para, mano. Sem colocar pautas e ideias. Quem mais tem pautas e ideias no debate público hoje é Renan Santos. É a missão, é o único que tem. Ao contrário de Flávio, que já falou que não vou divulgar propostas para não ser atacado. Nós somos o único, nós temos 6 livros escritos, com ideias, com propostas, com pautas. Você quer meter essa? Quando o Renan fala, talvez não ser direita não seja o melhor rótulo que nos define, porque ele não quer ser comparado, não quer ser visto como um bolsonarista. É para se diferenciar desse movimento bolsonarista ridículo que vocês representam. É só por isso, mas é óbvio que as ideias do Renan, da missão, do MBL, são ideias de direita. Óbvio. Nós somos a única direita por princípios no Brasil, é a missão. Isso aí não tenho nem dúvidas. Se Bolsonaro amanhã defender socialismo, tu vai concordar com ele, tu vai estar dizendo que tu é socialista também agora. Você não tem convicção nenhuma do que você fala. Você está com Bolsonaro apenas por viabilidade eleitoral, não é por questão de princípios. Não se define ideologicamente, é uma pessoa que é incobrável e que também não está no campo da direita, porque se for conveniente ele defende determinadas pautas. Tanto que há um tempo atrás eles eram a favor do aborto, agora são contra convenientemente. Tanto até... Quando o MBL foi a favor do aborto, desde que surgiu, você pega vídeo de Kim Kataguiri de 2015, 2016, dizendo que é contra o aborto, no perfil oficial do MBL. Nunca o MBL se posicionou a favor de aborto. Nunca. Pode ser que tenha um membro lá, um cara que trabalha nos bastidores, no editor de vídeo. Não, aquele cara é libertário e ele é a favor de aborto, pode ser, beleza. Mas o movimento, a posição oficial do movimento sempre foi institucionalmente contra aborto. Deixa de conversar tuas besteiras. Com algumas polêmicas internas. Então, assim, é complicado você acreditar que pessoas assim, que o tempo todo têm essas contradições internas, são pessoas realmente com convicções ideológicas, diferentemente do Nicolas, do Holliday, de mim e de outras figuras de direita. Oh, meu Deus, olha como o Holliday tem convicções ideológicas, meu Deus. Olha como o Nicolas é convicto ideologicamente. Para, né, Pavão? Você quer forçar uma barra aqui, mano, que vocês são os caras que têm retidão ideológica. E para. Vocês que agora estão obrigando a gente a passar por esse constrangimento. A gente, que eu falo nós de direita, estão obrigando a gente a passar pelo constrangimento de chegar petista, que sempre defendeu os escândalos de corrupção de Lula, botar o dedo na cara da gente e dizer assim, e esses áudios aí com o Vorcaro, e o Banco Mais? A gente tem que passar isso por causa de vocês, mano. Vocês defendem o autor que está envolvido nisso. Dizendo que vocês têm retidão ideológica, têm fibra moral. Vai passear. Aí que a gente vê muita coerência. Você não se sente constrangido com a história do financiamento do filme, não? Você acha que é um negócio privado? Você acha que o Vorcaro deu aquele dinheiro porque quer mesmo receber os royalties do filme? Você acredita em tudo que o Flávio respondeu? Bom,
Primeiramente, eu acho que é o seguinte, todo filme que é produzido, ele tem que ter fontes de financiamento. Até o momento que o financiamento foi combinado, não existia nenhum escândalo envolvendo o Daniel Vorcaro. Isso acontece posteriormente. Primeiro vamos começar aqui, peraí. Isso aí é a narrativa, é a desculpa oficial que se dá. Não sabia-se nada e tal. Quando o Flávio foi falar com ele, não tinha nenhum escândalo divulgado ainda. Isso aí é o que a gente fala da câmera pra fora, certo? Mas os fatos são, nos bastidores, quem é envolvido com a política sabe de onde tem dinheiro jorrando, onde tem dinheiro fácil e por que tem dinheiro jorrando. O cara sabe. Quando o Flávio foi procurar o Vorcaro, ele sabia que ele tinha dinheiro e por que tinha dinheiro. O Banco Master é um banco pequeno. Por que ele não foi procurar o Itaú? Por que ele não foi procurar o Bradesco? Por que ele foi procurar o Banco Master? Um banco bem menor. Porque ele sabe que o dinheiro ali estava fácil naquela época e o porquê que estava fácil. O que aquela galera estava metida. Então não vem com, não tem estourado nada aí, isso é a narrativa, da boca pra fora. Isso aí não engana ninguém, mano. Isso aí engana o seu Zezinho da padaria e a Dona Maria da Verdura. Mas isso aí não engana o cara que sabe como a política funciona de verdade, nos bastidores. Flávio foi procurar Vorcaro porque sabia que ali tinha dinheiro fácil naquele momento e sabia o porquê tinha dinheiro fácil. Eu não acho que é errado você captar dinheiro privado. Pelo contrário, eu acho muito mais imoral você captar dinheiro público. O problema que eu vejo nessa... Ele velho argumenta, não, o dinheiro é privado. Porque primeiro ele negou, né? Depois descobriu que tinha vazado, não, mas o dinheiro é privado. O dinheiro da Brecht também é privado, da OAS, né? Enfim, argumentozinho cansado isso daí, né? Lembrando que o dinheiro do Banco Master também é privado no contrato da Viviane, a esposa do Alexandre de Moraes. Vamos passar pano para isso também? Existiu por trás disso alguma contrapartida para que o dinheiro chegasse? Até o momento não existe nenhuma evidência disso em relação ao Flávio. Já em relação ao Alexandre de Moraes, existe evidência. Inclusive a própria jornalista da Rede Globo, ela disse que o Alexandre de Moraes interferiu para tentar fazer com que o BRB comprasse o Banco Master. E nesse caso, eu não vejo o mesmo julgamento da esquerda. A mesma esquerda que aponta e fala, olha, Flávio, que absurdo, sem ter nenhuma prova de contrapartida, ou seja, não tem prova de ilegalidade, com evidências claras de que provavelmente o Alexandre de Moraes favoreceu, a esposa dele recebeu o dinheiro para entregar PDF de compliance, 129 milhões para entregar PDF. Aí, ela não tem uma conversa com o Daniel Vorcaro. Quem conversava era só o Alexandre de Moraes. E nesse caso que você tem, supostamente por conta de uma acusação de uma jornalista que nada foi feito contra ela, ou seja, é evidência de que é verdade, você não tem o mesmo peso da esquerda. Então, nesse caso, sim, existe. Mas não seria o contrário também, não? Por exemplo, a direita que cobra ética do Alexandre de Moraes, que vê negócio sujo com a esposa do Moraes, que vê negócio sujo com o Dias Toffoli, vai olhar para a própria direita e dizer, não, esse negócio aqui, com esse pessoal todinho aí, foi sujo, com o Alcolumbre, com o Moraes, com o Dias Toffoli, mas aqui com o Flávio tá tudo limpinho. Se houver qualquer prova de contrapartida, eu seria a pessoa que, se houvesse qualquer prova de contrapartida, eu seria a pessoa que estaria aqui criticando. Não existe. Tu não vai, Pavanato. A gente sabe que tu não vai porque isso vale o seu futuro na política, vale o futuro da sua carreira, sua manutenção na política. Não venha com essa de que, não, se estourar alguma coisa, eu sou o primeiro. Tu não vai, mano. Tu não vai, a gente sabe que não vai. Tu quer enganar quem com essa? Deixa de lorota, deixa de conversa. Aqui a pergunta que eles não fazem é a seguinte. Se o dinheiro era legal, por que se um banco está botando dinheiro no filme, para eu ter retorno, certo? A negociação não é legal, eu não estou querendo favores por baixo dos panos, não estou querendo favores políticos, é uma relação extremamente comercial, é business. O meu banco está patrocinando o seu filme, é para o meu banco, para a marca do meu banco sair lá, né, na imagem dos patrocinadores, e lucrar com isso, conquistar novos clientes. Aí Flávio foi e falou, não sei nem se ele vai falar isso mais na frente. Flávio foi e falou que ele não tinha divulgado ainda que o banco do Vorcaro era patrocinador do filme por questões contratuais. Ué, como assim? Se a única vantagem dele, se não tinha nada errado, e a única vantagem dele seria ser divulgado como patrocinador do filme, para ganhar clientes com isso, por que no contrato tinha dizendo que era proibido dizer que ele era patrocinador? Ele ia ganhar com o quê? Então ele estaria botando dinheiro no filme para lucrar com o quê? Gente, vamos parar com isso. O Vorcaro, o mecanismo do Vorcaro ganhar dinheiro não era via publicidade, eu sou o patrocinador e vou ganhar novos clientes. Todo mundo sabe que era via lobby. Vocês querem enganar quem com isso? Que papinho furado, mano. A gente tem que falar, eu posso falar daquilo que existe, não naquilo que está no campo da ilação. Eu vou dirigir a palavra para o Holiday e para o Pavanato também. É o seguinte... E por que, num primeiro momento, o Flávio Bolsonaro negou que tivesse qualquer tipo de relacionamento
com o Daniel Vorcaro? Eu acho que existem dois erros do Flávio Bolsonaro nessa história. O primeiro foi a negativa inicial e o segundo foi a segunda visita que ele fez ao Daniel Vorcaro. Agora, o momento em que ele pede o patrocínio para o filme, não tinha nada de errado ali. A questão aqui é, ele errou, realmente ele errou em ter negado. É muito fácil dizer que ele errou em ter negado, porque segundos depois que ele negou, ficou comprovado que ele estava mentindo. A questão é por que ele negou. A pergunta que vocês não querem se dar o braço a torcer de fazer é por que ele negou. Por qual motivo ele negou? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer. Só dizer que ele errou ter negado. Óbvio que ele errou, porque ficou comprovado com 3 segundos. A jornalista calou ele. Já teve que engatar a segunda resposta. Não, mas era privado. A questão é por que ele negou. Qual era a motivação dele ao negar? Porque se era legal, por que não assumir? E vocês não querem fazer essa pergunta óbvia, né? Pergunta muito óbvia, vocês não querem fazer. Pelo menos pelo que se tem até agora, não tem nada de errado. Até porque outros filmes foram financiados da mesma forma. Exatamente, de outras personalidades e tal. E ele não apresentou nenhum projeto de lei em troca, não fez nenhuma intervenção, até porque não tinha como, ele não era da base do governo. Agora, a primeira entrevista onde ele disse que nunca falou com o Vorcaro, isso foi um erro. Claro, ele justificou depois, porque havia confidencialidade do contrato, etc. Mas eu acho que ele deveria ter sacrificado a confidencialidade do contrato em benefício da verdade para os eleitores ali. E o segundo erro foi fazer aquela visita quando o Daniel Vorcaro já estava com a tornozeleira eletrônica. Mas, repito, até aqui, nenhuma evidência de que havia qualquer ilegalidade. Há erro de estratégia, isso sim. De legalidade. Não, gente. É só um erro de estratégia. Não tem um erro de legalidade, não, gente. Ele primeiro disse que não existia, que é mentira, que o Banco Macho não patrocinou. Aí depois, patrocinou, mas era dinheiro privado. Depois, fui lá na casa dele, mas foi para pôr um fim. Isso não é evidência, não, de legalidade. Isso é só um erro de estratégia. Não é evidente que o cara está aqui omitindo informações, não, e remendando as histórias, costurando as histórias, para ver se cola em algum otário. Isso não é uma evidência, isso é muito evidência de ilegalidade. História contada verdades contadas pela metade, histórias picoteadas. E assim, não faltou uma habilidade política, você fala até de imaturidade da direita, não faltou uma maturidade para ter 6 ministros do STF, para ter Sim. uma maioria, para chegar e manter o patrocínio da Globo, da Folha, não querer revolucionar, porque você tem toda a estrutura. Fazer jornalismo não é barato. Então, assim, eu vou quebrar essas empresas. Foi mais ou menos, então, houve uma reação. Eu sou de direita, mas eu entendo que houve uma reação natural dos veículos por uma falta de saber conversar com esse E essas arestas do Bolsonaro, num primeiro momento, não foram só com a mídia, não. Foi com o Congresso, Sim. foi com o Judiciário. Foram várias frentes de brigas ao mesmo tempo. E eu acho que muito disso veio por conta da base. E aí volto naquela questão da imaturidade. Porque eu apoiei o Bolsonaro em 2018, depois tive minhas divergências, aí depois voltei à reconciliação. Você sentiu o peso do cacete da turma. Exatamente. Mas o que acontece? No início do governo Bolsonaro, eu, por exemplo, estava no meu primeiro mandato de vereador e eu fazia parte dessa base. Eu critiquei diversas vezes por causa de aliança com o Centrão. E diversos do eleitorado dele, da base, eles fizeram isso também. E aí o que aconteceu? Ele ficava brigando com o Centrão. Estava errado. Tinha que se aliar ao Centrão mesmo. É impossível governar este país sem... Ei, Holiday, que vergonha de você, hein, meu irmão? Poxa, quem foi Holiday? Que eu, troquei altos papos com Holiday. Foto com ele muitas vezes, caraca, papo em WhatsApp, mano. Que vergonha, você tem que se aliar com o Centrão. Que vergonha, hein, Holiday? Não sei se vocês sabem aqui, o Holiday ele foi vereador pelo MBL, foi o primeiro eleito pelo MBL na história, em 2016. Em 2020, foi reeleito vereador. E o Holiday tem um impasse. Do Kim, do Arthur e dele, ele era o menor dos 3, certo? O Kim era deputado federal, o Arthur era deputado estadual e o Holiday reeleito vereador. E o Holiday não queria mais ser vereador mais 4 anos, passar 8 anos como vereador de São Paulo. Ele queria em 2022 vir para candidato a deputado, seja federal ou estadual. E onde ele fosse, ele teria menos votos, tanto que o Arthur quanto do que o Kim, dentro da bolha MBL. E foi que para ele deixar de ser vereador, para ele dar o próximo passo, subir no próximo degrau da carreira dele, eu vou sair do MBL, porque se eu ficar aqui, eu vou ser sempre melhor que esses dois, que eles claramente são melhores do que eu, são mais talentosos do que eu.
Vou pro bolsonarismo, lá tem muito voto. Lá eu começo a falar mal do MBL, já que eu vou ser um ex-MBL. Me valido, sou validado dentro do bolsonarismo falando mal do MBL, dizendo que estou arrependido e tal. Peço aí umas desculpas pro Bolsonaro, que virou meme, né? Desculpa. E assim ele fez. E ele saiu na época, eu lembro, porque eu estava de dentro e tal, participei bastante proximidade, dizendo que não, foi porque não me apoiaram o suficiente e tal, enfim. O vídeo que mais viralizou naquela época, o dia que mais viralizou foi uma paródia da música da abertura do Maluco do Pedaço. O MBL botando toda a sua estrutura para trabalhar pro Rodo e o cara sai metendo essa, que não, que não me apoiaram, que aqui o MBL tinha uma política, na verdade, é o seguinte: Rodo, tu já é vereador, tu fez um bom mandato aí de 4 anos, tu tem que se reeleger naturalmente. Agora nós vamos botar aqui forças empenhar para eleger o Rubinho. E aí o MBL botou mais força, mais energia para eleger o Rubinho, porque o Rodo, a gente já entendia que o Rodo tinha que se reeleger naturalmente. Tinha um mandato na mão, enfim, tem estrutura, aquele negócio todo. E aí ele usou isso como gatilho para dizer que, não me apoia o suficiente, vou sair. Todo mundo sabe que não, que a verdade é só que você queria dar o próximo passo, pegar um cargo maior, e dentro do MBL você ia ser sempre sombra de Kim e de Arthur. A verdade é essa. E aí, para quem não sabe também, ele não ganhou em 22. Quando foi em 24, ele não quis sair para reeleição para vereador em São Paulo, e aí apoiou o Pavanato se elege com o apoio dele. O Pavanato ficou grande, chupando as bolas do Bolsonaro, e aí, maior do que Holder hoje em dia, o Pavanato inclusive, e hoje ele paga 20 mil reais todos os meses de assessoria, não sei se é jurídico, de comunicação, para o Holder. Então não é que o Holder é um assessor do Pavanato, fica dentro do gabinete dele, não, prestando serviço, não. Ele é um assessor, ele é uma... Como é que chama? É consultoria? Acho que ele recebe por fora, diversos de gabinete, 20 mil todos os meses do gabinete do Pavanato. Olha só que absurdo. Carinha, liberal, que se diz liberal direita, não sabe sem viver, sem mamar o dinheiro público. Então esse galeguinho aqui do vídeo, ele manda todos os meses dinheiro do seu imposto, dinheiro público, 20 mil para esse coleguinha dele aqui, esse moreninho aqui, do lado dele. É inacreditável. E esses caras que dizem que vão mudar a política brasileira. Não enquanto a gente conseguir mudar a realidade do Congresso Nacional. Aí ele entrou numa briga com o Centrão, ao mesmo tempo entrou numa briga com o STF, ao mesmo tempo entrou numa briga com os veículos de comunicação. Não se faz um governo desse jeito. Então houve, sim, muitos erros naquele início, mas, de novo, é imaturidade da direita que, ao meu ver, vem melhorando ao longo desse ano. Mas também, por outro lado, eu acho que nem tudo foi falta de diálogo. Eu acho que às vezes foi falta de você cortar na raiz aquilo que é ruim. Quando o Lula assumiu a presidência da República, qual é a primeira medida dele? Demitir todos que estiveram no governo Bolsonaro. Todos. Muita gente que era para ter sido punida, que era para ter sido responsabilizada, afastada de cargo. Muita limpa que era para ter sido feita dentro das estruturas de poder que estavam no controle, e acabou não sendo feita exatamente por uma tentativa de ser pacífico, democrático, etc., que eu acho que não foi adequada. Da mesma forma que eu entendo que nem tudo dá para jogar. Existem erros, obviamente. Todo governo que perde uma eleição tem erros. Agora, não dá para dizer que é tudo culpa dele, porque tem coisas que estão fora do nosso controle. Por exemplo, a pandemia. Quem previa? E ao redor do mundo, qual presidente foi eleito tendo governado na pandemia? Nenhum. Por quê? Porque a imprensa e a oposição aproveitaram muito bem dessa situação para poder, inclusive o Lula chegou a agradecer pelo Covid, porque eles aproveitaram dessa situação para jogar tudo o que acontecia nas costas do presidente. Tudo o que acontecia era culpa do Bolsonaro. E daí, quando o Bolsonaro perde por uma margem ainda assim apertada de votos, mesmo contando também com a parcialidade do nosso Poder Judiciário, que a gente não pode ignorar, a partir do momento que você proíbe o candidato de falar que o Lula é aliado do Maduro, você proíbe o candidato de falar que o Lula é abortista, e daí depois que ele é eleito, a primeira medida dele traz o Maduro do tapete vermelho pro Brasil. A segunda medida dele muda a portaria para facilitar o aborto. E aí você vai me dizer que essa é uma eleição justa? Não foi uma eleição justa. Então, você teve diversos fatores externos ao Bolsonaro que atrapalharam a eleição. O que também não dá para não é dizer que não existiram erros, até porque o próprio Jair admite que existiram erros. Agora, daqui para frente, caso nós consigamos voltar ao poder, olhar para os erros do passado para que eles não se repitam. Esses erros seriam quais? Seria reunir essa direita, o pragmatismo de Valdemar, o bolsonarismo e a direita nova de Pablo Marçal, agregar isso? Não acho que é isso. Eu acho que o primeiro ponto, o principal de todos, é exatamente o que o Holliday disse. Quando o Bolsonaro ganha a eleição, ele estava forte. Então, o custo de você fazer uma aliança com um político de centro era baixo, porque eles precisavam mais do Bolsonaro do que o contrário. O que aconteceu é que o Bolsonaro não fez essas alianças, até por tentar dar satisfação ao eleitorado mais ideológico,
Por conta disso, o centro ficou contra ele durante todo o governo. Aí, quando ele já estava fragilizado, ele precisou negociar. E aí, quando ele foi negociar, o custo foi mais alto. Então, eu acho que o erro foi, no começo, eu não estou dizendo para colocar vagabundo, entendeu? Em determinados cargos. É você chamar os partidos, até porque quem vota é o povo, e o povo colocou aquela matéria-prima que está lá, a gente tem que trabalhar com ela, mas chegar nesses partidos e dizer, indiquem bons técnicos para determinadas pastas e vocês vão governar comigo. Isso deveria ter sido feito no começo do governo. Eu acho que se tiver mais algum governo da direita que a gente consiga voltar ao poder... Mas isso foi feito, queridão. Tereza Cristina vem de cá do Centrão. Cá do União Brasil, Tereza Cristina foi uma boa ministra. Não foi esse só o problema do Bolsonaro. O problema do Bolsonaro é que ele fazia reunião aqui com os deputados do Centrão e tal, fazendo delegado, tamo junto. Quando fechava a porta, ligava a Câmara, ia dar entrevista e chamar o Congresso de vagabundo, dizer que não conseguia passar nada porque o Congresso não prestava, dizer que os deputados eram tudo ruins. O cara, assim, esse cara acabou se reunir com a gente, fez acordo com a gente, apertou a mão, tirou foto, liga a câmera e começa a xingar a gente. Esse cara é maluco. Deu nisso. A gente precisa olhar para trás e tentar fazer algo um pouco diferente. Vocês estão otimistas com relação a essa eleição? Olha, eu acho que a gente está num momento difícil agora. Eu comecei bem Não otimista. tá otimista, então. Não, eu comecei Essa o ano resposta. otimista. Posso dizer que comecei bem otimista, mas houve essa questão do vídeo da Michelle, a questão do Banco Master, é inegável que isso tem seus prejuízos. Mas há um lado positivo nisso tudo, né? Que o eleitor bolsonarista, digamos assim, né, como ele é colocado, ele está muito fiel ao Flávio Bolsonaro. Você teve, por exemplo, a primeira pesquisa Quest, logo após a questão do Banco Master, identificou que 92% dos bolsonaristas pretendem votar em Flávio Bolsonaro. Então, esse aqui é o motivo de vocês perderem a eleição e não entenderem. Por que o eleitor bolsonarista é fiel? A gente já sabe, todo mundo sabe. A questão é que só o eleitor bolsonarista não é suficiente para ganhar uma eleição presidenciável. É em torno de 25% a 30% de eleitor bolsonarista mesmo. Para você ganhar a eleição, você precisa de 50% mais um. Você tem que conseguir dialogar com quem não é bolsonarista. E vocês hoje não conseguem mais dialogar com esse público. Vocês não conseguem captar 20%, o 20% necessário desse público para eleger Bolsonaro. Flávio, seja quem for. Eles não conseguem. Porque vocês entraram no personagem, entraram numa bolha e não conseguem dialogar com mais ninguém. Vocês não conseguem dialogar com mulher. Bolsonaro não conseguiu dialogar com mulher. Não conseguiu dialogar com o público nordestino, apesar de ficar criando programas e tal, assistencialismo aqui no Nordeste. Mas foi a única forma de ele conseguir aproximar, mas dialogar mesmo, conquistar. Não conseguiu. E é isso. Por isso ele não vou ganhar a eleição. Simples assim. Bolsonaro, antes do caso Master, era 90%, ou seja, você ainda teve um aumento ali na margem. O desafio é justamente esse eleitor de centro independente, que ora vota com Lula, ora vota com o Flávio, e aí nós tivemos um momento agora de dificuldade, mas daqui até outubro tem muito chão e dá para recuperar. Meus amigos, como vocês podem ver, é isso, falaram um pouco do Renan, até achei que ia ter coragem de falar mais, enfim, aquelas passadas de pano, né, é triste, essa galera aí claramente envelheceu cedo na política, né, e você sabe que esses dois aqui, eles estão com o pezinho assim no barco do nicolismo, né? Prontos para migrar para o nicolismo e largar o bolsonarismo raiz, né? Se essa eleição acabar, a Flávio não se eleger, acabou, vão oficializar e agora estão em Casa Nova, que é o nicolismo. Eles estão prontos para trair o bolsonarismo, a verdade é essa. Então é isso aí, reactzinho, abraço. Beijo do louro. Uou! Gostou do conteúdo? Gostou do nosso material? A gente vai estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo aqui, esse react aqui no YouTube. A gente tem mais tempo para interagir, né? No Instagram os vídeos tem que ser mais curto. Então gostou? Se inscreve aí, compartilha. E é isso aí. Valeu, abraço, beijo do louro. Uou!